Roger Guedes é do Corinthians. Veja as atualizações do final de semana do Corinthians no mercado da bola. À espera dos chineses, diretoria e jogadores do Corinthians mantêm contato diário com Roger Guedes. Silvinho desconversa ao ser questionado sobre prazo para ter Renato Augusto e Juliano. Chegada de reforços pode diminuir ainda mais espaço de Luan no Corinthians. Maioria da torcida do Corinthians acredita em recuperação de Luan com a chegada de novos reforços. Tudo isso e muito mais, meu querido amigo fanático. Seja bem-vindo novamente a esse canal que também é seu. Continuamos a precisar da sua ajuda. Vou começar agradecendo a todos vocês que têm ajudado esse humilde canal com a sua curtida, comentários e compartilhamentos. Já somos quase 30 mil fanáticos. Então continue nos ajudando aí com o seu like maroto. Conferindo se você está inscrito e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias e novidades do Timão. E agora? Como fica o meio-campo e ataque do Corinthians com a chegada dos reforços? Eu montaria o meio de campo com Gabriel quase como um terceiro zagueiro. Renato Augusto e Juliano, fazendo a ligação no meio de campo. E na última linha do ataque, jogaria com Gustavo Mosquito aberto na direita, Roger Guedes flutuando na entrada e dentro da área, como um falso 9. E deixaria o Luan e o Matheus Vital brigar pela última vaga. Outra boa alternativa seria com Gabriel, Cantilo e Renato Augusto no meio de campo. Gustavo Mosquito, Juliano como falso 9, e Roger Guedes aberto na esquerda. O que você achou desse possível meio ofensivo do Corinthians? Deixe aí nos comentários o que você mudaria nessas escalações, ou se você optaria por algumas dessas minhas sugestões. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Como deve ficar a escalação do Timão? Comente, curta, se inscreva e faça parte desse bando de loucos. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! O técnico Silvinho analisou na noite desta última segunda-feira a vitória do Corinthians por 2-1 contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, na conclusão da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de abrir 2-0, o Timão voltou mal para a etapa final e viu o adversário diminuir o placar. O resultado colocou o Timão na 10ª posição na tabela, agora com 17 pontos. Abre aspas. A partir do momento que o adversário vem te atacar, você tem menos campo. Nós aproveitamos menos as transições no segundo tempo, o jogo fica mais aberto. Já usamos bastante o meio com Gabriel, Rony e Cantilo e em algum outro momento na segunda etapa essa formação saiu. Todo o time fez um bom jogo. Cantilo estava com o cartão e ficou mais preocupado em não fazer uma segunda falta. Não era o plano tirar o Cantilo, mas fomos obrigados para não correr riscos. A saída faz com que você tenha menos posse de bola. Temos que aproveitar mais a transição do segundo tempo. O técnico foi perguntado sobre a situação de Renato Augusto e Juliano, que já terão condições legais de estrear na próxima rodada, contra o Flamengo, no dia 1º de agosto. Ele, porém, diz que ainda não sabe quando poderá utilizar a dupla, que não fez nenhum jogo em 2021. Eles estão treinando, voltando a adquirir forma, tem um período para utilizá-los, lá na frente. Isso vai acontecer com tranquilidade, normalidade. Hoje estamos preocupados com a nossa semana e o próximo jogo, disse o técnico. Silvinho respondeu ainda se pensa em manter o mesmo esquema para a entrada dos dois, e voltou a indicar que ainda não tem previsão para a escalação dos seus reforços. Abre aspas. Esses atletas estão buscando suas condições e não sabemos sobre a utilização deles nesse momento, mas são atletas de muita qualidade, experiência, que podem ocupar 2 ou 3 funções diferentes em campo. Isso vai ser construído juntos quando eles estiveram aptos e dentro do grupo. Quem teve destaque em Cuiabá foi Adson, de 20 anos, autor de uma assistência e de um gol. Abre aspas. O Adson, assim como tantos jovens, neste processo de construção de potência, é um atleta rápido, veloz, dinâmico, tem passe de gol, tem gol, mas está maturando, entrando. É necessário tempo, os atletas vão respondendo. Ele tem crescido. Rony jovem também, Felipe tem entrado. Méritos do Adson que tem treinado bem, com intensidade, entendido os conceitos. Vamos, dando oportunidade aos atletas que respondem. Foi uma boa resposta. Mudando de assunto. O Corinthians vem trabalhando nos últimos dias para reforçar o elenco e acertou as contratações de Juliano e Renato Augusto, que chegam com o status de titular e a expectativa de fortalecer o meio-campo alvinegro. Porém,
A vinda da dupla pode fazer com que o meia Luan perca ainda mais espaço na equipe de Silvinho. Depois de sucessivas temporadas irregulares, o jogador vinha apresentando atuações positivas ao longo de 2021 e ganhou mais tempo dentro de campo. Mesmo após uma contusão na coxa que o tirou de 4 jogos do Timão em junho, ele se recuperou bem e contribuiu para o empate diante do Internacional. Entretanto, nas partidas seguintes, Luan não conseguiu repetir o mesmo desempenho. O meia teve problemas para se adaptar à função determinada pelo treinador, que costuma utilizá-lo como falso 9, e acabou perdendo a condição de titular do Corinthians. Com as chegadas de Juliano e Renato Augusto, a situação do jogador pode ficar ainda mais complicada. Ambos os reforços são concorrentes diretos na posição de Luan, atuando na mesma faixa de campo e podendo colaborar na construção de jogadas do time, tanto com passes verticais como com finalizações a gol. A dupla possui versatilidade para jogar em outras posições, mas como não apresenta a marcação como característica, algo muito prezado por Silvinho, deve disputar a titularidade com o camisa 7. Com isso, o meia pode ficar em desvantagem na briga por posição e ter menos oportunidades para atuar pelo Timão. Por outro lado, existe a possibilidade da chegada dos dois contribuir para a melhora no desempenho de Luan. O jogador dividiria a responsabilidade de ser o destaque da equipe e criar jogadas de ataque, além do próprio aumento da concorrência a servir como um estímulo. Contudo, cabe ao técnico decidir qual a melhor forma de escalar o meio-campo do Corinthians com os reforços à disposição. Com as chegadas de Juliano e Renato Augusto, o meia Luan pode ganhar ou perder espaço na equipe. Qual a sua opinião? A torcida alvinegra mostrou acreditar na primeira opção. Luan chegou ao Corinthians no início de 2020 e ainda não conseguiu engatar uma boa sequência na equipe, deixando os torcedores duvidosos. Dentre os diversos fatores, muito se falava sobre o camisa 7 não ter companheiros que o possibilitassem desempenhar seu melhor futebol. Dessa maneira, 73,6% dos torcedores que votaram em enquete do site Meu Timão mostraram acreditar que o atleta pode melhorar com os reforços. Por outro lado, existe também a possibilidade de o camisa 7 perder espaço na equipe de Silvinho. Renato Augusto, de retorno ao clube, e Juliano chegam com alta expectativa da torcida, o que fizeram 12% dos torcedores votarem que Luan perderia espaço com as chegadas. Existem, ainda, os torcedores que se mostram otimistas por um possível revezamento entre os atletas ou até uma mudança de esquema que abrace o trio. Ao todo, 14,4% dos votantes apontaram que Luan pode perder um pouco de espaço no elenco. Ele já não vinha sendo titular. E você, meu amigo fanático? Acha que Luan vai voltar a jogar um bom futebol? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Luan vai melhorar, ou não? Comente, curta e faça parte desse bando de loucos. Agora bora para mais notícias. Vai Corinthians! O Corinthians não tem aguardado a rescisão de contrato de Roger Guedes de braços cruzados. Enquanto espera a resolução do futuro do atacante com o Shandong Luneng, a diretoria do Timão tem contato praticamente diário com os representantes do jogador e também com o próprio. Há relatos de conversas de homens do departamento de futebol com Roger, que mantém a forma em Criciúma. Fábio Santos e Renato Augusto, dois amigos do atacante de 24 anos, também participam dos contatos. O jogador tem interagido com os possíveis futuros companheiros nas redes sociais, deixando os torcedores ainda mais esperançosos pela contratação. No domingo, o atacante fez uma live e mexeu ainda mais com o sentimento do torcedor. O Corinthians já definiu os salários com Roger Guedes e o modelo de contrato. O clube está esperançoso na contratação, mas ainda mantém um discurso de muita cautela, exatamente como fez durante a negociação de rescisão contratual de Renato Augusto com o Beijing Guoan, da China. Roger Guedes deve conseguir a rescisão contratual nesta semana. Há possibilidade de surgirem novas propostas de clubes de fora do país quando ele ficar livre, mas algumas pessoas próximas reforçam que o jogador tem situação financeira resolvida e quer voltar ao Brasil. Aos 24 anos, o atacante é a prioridade do técnico Silvinho para reforçar o ataque alvinegro. Depois de contratar Juliano e Renato Augusto, a diretoria aposta no jogador como a peça que falta na equipe. Ele, por enquanto, tem contrato válido até 13 de julho de 2022. Em 3 temporadas na China, Roger Guedes acumulou 27 gols em 52 partidas oficiais.
Na última temporada, teve sua melhor média de gols, com 12 em 17 partidas, 0,70 por jogo. O atacante não entra em campo desde 19 de dezembro do ano passado. Em 2020, ele foi campeão da Copa da China, com 6 gols em 6 partidas. Foi eleito também o melhor jogador da competição. Revelado pelo Criciúma, Roger Guedes chegou ao Palmeiras em 2016 e foi campeão brasileiro naquela temporada. Em 2018, foi emprestado ao Atlético Mineiro, onde fez 13 gols em 28 partidas. Roger foi vendido em julho daquele ano ao Shandong por 9,5 milhões de euros, 43 milhões de reais, à época. Roger Guedes voltou a empolgar a torcida do Corinthians neste último domingo, dia 25, ao deixar no ar algumas pistas sobre o iminente acerto com o time paulista. O jogador fez uma live com um amigo em sua página pessoal no Instagram. Na conversa, Roger chamou o Timão de um dos maiores clubes do mundo e brincou ao perguntar se mais alguém está chegando ao clube nos próximos dias. Abre aspas. Tem alguém mais para chegar no Corinthians ou não? Está sabendo de alguma coisa? Perguntou o atacante, que recebeu do amigo a resposta de que essa semana está chegando uma bomba no futebol brasileiro. Depois, Roger voltou a fazer um comentário de brincadeira, ao lembrar da famosa sirene do Parque São Jorge, que toca sempre que um novo reforço de peso chega ao Corinthians. Conforme apurado pela ESPN Brasil, Roger Guedes tem acordo encaminhado com o Corinthians, restando apenas uma rescisão com o Shandong Luneng, da China, para que o negócio seja fechado. O Timão fez uma proposta por um novo valor de salário e também luvas diluídas em contrato, aceitas pelo jogador. A soma é mantida em sigilo. Outro interessado era o Atlético Mineiro. No entanto, o Galo recuou na negociação após descobrir que já havia um acordo bastante encaminhado com os paulistas. Responde aí. Quem deve usar a camisa 10 do Corinthians? Juliano ou Roger Guedes? Para quem você daria a camisa que é sinônimo de craque, Roger Guedes? Ou Juliano? Renato Augusto não entra nessa briga porque o meio-campista e ídolo da Fiel gosta de jogar com a 8. Juliano ou Roger Guedes? Quem joga com a 10? Deixe aí nos comentários a sua opinião, aquela é muito importante. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade do Timão. Curta, comente, participe e faça parte desse bando de loucos. Não esquece de conferir a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar parte das nossas mídias sociais. Não fique de fora. Conheça e participe. Valeu, amigo fanático. E vai Corinthians!